Bora lá, fiel, para esse sabadão cheio de notícias do Corinthians que não para. Tem reformulação no timão, o mercado de transferência tá agitado. Eu já pergunto para você, Guinegão, Pedro Raul, Breno Bidon e André, qual desses vocês venderiam? Porque tem matéria aqui no vídeo de hoje, bora acompanhar tudo do Coringão, então já sabe, né, pessoal? Deixa o likezão aí, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel. Agora sim, sem mais enrolação, bora para as últimas novidades desse sábado. E o Corinthians está próximo de se livrar de um grande problema, porque a LDU mira o Félix Torres e prepara proposta ao Corinthians para levar o zagueiro. Emprestado ao Internacional, o defensor foi contratado por quase 40 milhões de reais e tem vínculo com o timão até o fim de 2027. De acordo com a informação do jornalista Lucas Collar, a LDU do Equador pretende formalizar uma proposta para contratar o Félix Torres. O zagueiro pertence ao timão e entrou no radar do clube equatoriano para a próxima janela de transferências. Vale ressaltar que atualmente o defensor está emprestado ao Internacional até o fim de 2026. O acordo entre os clubes prevê uma opção de compra fixada em aproximadamente 4 milhões de dólares, valor que pode ser pago pelo Colorado caso decida manter o jogador em definitivo ao término do vínculo. A possível investida da LDU acontece em um momento importante para Félix Torres, porque ele foi convocado para a Copa do Mundo pelo Equador. O zagueiro ganha mais visibilidade no mercado e pode se valorizar ainda mais durante a competição. Vale lembrar que o Corinthians contratou o jogador no início de 2024, após passagem pelo Santos Laguna, e o timão chegou até sofrer um transfer ban por falta de pagamento. Eu pergunto pra você, fiel, chegou a hora realmente de vender o Félix Torres e se livrar desse problemão? Ou não, o Félix Torres ainda teria espaço no time do Corinthians? Responde aqui nos comentários. E falando em se livrar de problemas, o Corinthians aceita negociar o Pedro Raul e procura clubes interessados. O salário do atleta de R$ 750 mil é um entrave para a negociação. Ressaltando que o Pedro Raul, desde sua primeira passagem no Corinthians, não conseguiu render o esperado e sempre vem sendo alvo constantes de críticas da Fiel. Em 2026, o que já era ruim ficou ainda pior. Entretanto, praticamente sempre ao decorrer das partidas, o camisa 20 não conseguia marcar nenhum gol sequer. Apenas contribuiu com 2 assistências. Resumidamente, o Corinthians aceita negociá-lo, mas existe uma dificuldade muito grande que afasta as equipes que buscam informações. O salário mensal do jogador atinge R$ 750 mil. De qualquer forma, o futuro de Pedro Raul segue indefinido, estando nos planos caso não seja negociado. Importante lembrar que Yuri Alberto também pode sair, tanto que o novo camisa 9 vem sendo procurado. E aí, na sua opinião, Pedro Raul deveria sair em definitivo do Corinthians ou você acha que ele ainda tem espaço para brilhar com a camisa do timão? Deixa sua opinião aí nos comentários. E para fechar o giro de mercado de transferência do timão, o Guinegão tem preço definido pelo Corinthians em 12 milhões de euros e times do Brasil sondaram a situação do atleta. O jogador do Corinthians perdeu espaço no elenco e uma venda acaba sendo considerada pela diretoria do timão. Além dos clubes brasileiros que fizeram consulta pelo atleta, existe interesse de clubes da Arábia Saudita e da Suíça. O preço definido pelo Corinthians para o jovem atacante é considerado justo, 12 milhões de euros. Com pouco espaço no time do povo atualmente e com possibilidade e potencial enorme de crescimento, Guinegão não deverá permanecer no Corinthians nos próximos meses. A conversão de 12 milhões de euros chega ao valor aproximado de 70 milhões de reais, o que ajudaria o timão a desafogar alguns assuntos pendentes, como o pagamento do Rodrigo Garro e outros transfer bans. Pergunto novamente para vocês, você venderia o Guinegão agora e buscaria um novo atacante ou deixaria a cria do terrão para vingar no time principal? Deixa sua opinião aí nos comentários.
O Corinthians acabou de ganhar um reconhecimento que vai muito além das 4 linhas do campo. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeira votação um projeto de lei que reconhece o Timão como patrimônio cultural e imaterial da cidade. E para quem está se perguntando o que isso significa na prática, a gente explica. Esse tipo de título é dado a elementos que fazem parte da história, da identidade e da cultura de um povo. Ou seja, a proposta não fala apenas de futebol. Ela reconhece a importância do Corinthians como um fenômeno social que atravessa gerações. Afinal, o clube nasceu no meio do povo, cresceu ao lado das classes trabalhadoras e construiu uma das torcidas mais apaixonadas do futebol. Para muitos corintianos, ser Corinthians é quase uma herança de família. É a camisa passando de pai para filho, de avô para neto, de geração em geração. E foi justamente esse peso cultural que motivou a proposta apresentada na Câmara. A ideia é reconhecer oficialmente a contribuição do clube para a história e para a identidade da cidade de São Paulo. Mas calma, que o processo ainda não terminou. O texto ainda precisa passar por uma segunda votação antes de seguir para a sanção. Pois é, Marina, olha, foram 37 jogos no primeiro semestre, né? O Corinthians viveu muitos altos e baixos. E quem será que se destacou, né? Quem será que encheu o torcedor do Timão de orgulho e esperança? Olha, eu fiz uma listinha com 5 nomes e eu queria ver se você aí de casa e se vocês aí da bancada concordam comigo. Vamos lá? Gustavo Henrique. O primeiro, né? Peça fundamental, zagueirão e ainda zagueiro artilheiro, né? Marcou 4 gols e deu 2 assistências nessa temporada. Rodrigo Garro, né? Cresceu de produção. O Fernando Diniz virou capitão e é o garçom do Corinthians com 11 assistências no ano. Matheus Bidu. Lateral esquerdo seguro, regular, né? A torcida e o Diniz até chegaram a pedir ele na seleção brasileira. Breno Bidon, prata da casa de 21 anos, conseguiu se firmar e virou titular absoluto no meio-campo do Timão. E para fechar, o Ranieri. Volante eficiente, forte fisicamente. Quando precisou, né, contar com ele na lateral direita, também deu conta do recado. E aí, será que faltou alguém? Quero saber de vocês aí. Quem merecia o troféu de destaque do Corinthians no primeiro semestre? E aí eu acrescento o Bidu, que teve uma boa primeira etapa do campeonato, o próprio Ranieri, como demonstrou a arte. O Bidon acho que caiu um pouquinho, né? Natural essa oscilação, mas tem sido um jogador extremamente importante ao Corinthians e às vezes quando faz boas partidas nem chega a ser surpresa porque a gente sabe da qualidade dele. Agora, o Garro, ele tem algo assim que me chama muita atenção desde a chegada do Dorival. Ele voltou a ser pelo menos perto do Garro que quando chegou ao Corinthians, mas se tiver que escolher um mesmo, como destaque é o Gustavo Henrique, né? Capitão do time, tem sido decisivo em jogos importantes, comandando a equipe, fazendo gols, tomando conta da defesa. Para mim, Gustavo Henrique, Alex. Olha, eu tava torcendo para você falar Garro ou outro, para eu falar assim, pô, eu vou ganhar sozinho essa. Porque o Gustavo Henrique para mim... Não, porque o Gustavo Henrique, realmente, o Garro tem razão. O Gustavo Henrique, para mim, é um jogador que se tivesse, mais um ano de tempo para a próxima Copa do Mundo, ele poderia ter sido convocado. O Gustavo Henrique, para mim, acho que é o grande jogador do Corinthians na temporada, pela postura, pela referência em campo, espírito de liderança, qualidade, na frente, atrás, defendendo, arrumando o time em campo. O Gustavo Henrique, para mim, é um gigante no time do Corinthians, um dos melhores zagueiros do Brasil, se não for o melhor hoje em atividade atuando no futebol brasileiro. E a gente, vendo essa listinha da Janice, se a gente puder colocar aqui de novo no telão também, para o pessoal de casa relembrar, são jogadores que, concordo com o Garrafa, tirando o Breno Bidon, que deu uma caidinha ali, independentemente se com o Dorival Júnior ou com o Fernando Diniz, mantiveram esse equilíbrio, né, gente? Essa estabilidade de jogar bem. Matheus Bidu realmente merece também ali uma menção muito honrosa, até no centro ali da nossa tela. O Bidu que já esteve em disponibilidade no Corinthians. Sim. Com a chegada da família Dias, recuperou o Bidu e ele tem sido peça importantíssima nesse time. Concordo plenamente. Chegou-se a falar de Bidu na seleção, mas aí foi o torcedor do Corinthians que queria que o Bidu estivesse lá junto com a amarelinha, né? Vamos atualizar o torcedor sobre essa negociação do Corinthians com o Memphis Depay, né? Antes do Memphis se despedir do Timão para jogar a Copa do Mundo, a diretoria do Corinthians se aproximou de um patrocinador que deu sinal positivo para participar
dessa negociação, se colocando à disposição para ajudar a pagar um eventual novo contrato do Memphis Depay. A gente explicou aqui, o Corinthians está conversando com outras empresas e precisa de mais. Uma segunda empresa, no caso a Esportes da Sorte, patrocinadora principal do Corinthians, também começou a sentar na mesa com o Corinthians, mas aí vem a atualização. Até agora, a casa de apostas com quem o Corinthians tem essa esperança não concretizou essa parceria. O Corinthians ainda não conseguiu que essa patrocinadora firmasse ali um acordo para participar desse eventual novo contrato com o Memphis Depay. E não seria o suficiente, o Corinthians precisa de mais do que isso. E tem tido dificuldade, informação exclusiva aqui, o Corinthians tem tido dificuldade de garimpar, de conseguir acordos com outras empresas. E qual que é o principal motivo? Os empresários estão receosos sobre a condição física do Memphis Depay. Ele já não é mais um garoto, ele está voltando de lesão, não se sabe exatamente a condição física dele, né? Está voltando a jogar agora e tudo mais. Então, as empresas querem ver como é que vai ser o Memphis na Copa. Vamos ver como é que vai ser o Memphis na Copa? Então, enquanto o Corinthians tem pressa, do outro lado, esses patrocinadores que podem ajudar estão mais receosos. Portanto, os próximos jogos, as próximas participações do Memphis lá na Copa do Mundo devem ser determinantes para esse avanço ou até um esfriamento das negociações por uma eventual renovação. Eu sempre mencionei que o futuro do Memphis depende muito da Copa do Mundo. Depende muito da Copa do Mundo, até porque é um jogador importante para a Holanda, Ontem teve o amistoso, entrou no segundo tempo. É um jogador que precisa se performar na sua condição física. É esse jogador que precisa ter mais condição física. Agora, eu acho justo até para o empresário brasileiro saber onde vai investir. Não adianta você investir em algo que você não vai ter lucro. Agora, se fizer uma Copa do Mundo brilhante, pode até ser vendida aí para fora, não sei não, hein, Alex? Porque esse período de Copa do Mundo é fundamental e decisivo, não só para o Memphis, mas para todos os jogadores que vivem esse momento de indefinição. Você pega o próprio Danilo, que nós conversamos agora há pouco, o Flaco Lopes, jogadores que estarão na Copa e que ainda têm a possibilidade de definirem os seus futuros, né? E o Memphis Depay se enquadra exatamente nisso. Agora, o Corinthians também precisa tentar dar um jeito de definir ou de encaminhar essa situação, porque tá uma gangorra, né? A cada semana é um negócio. Agora tem otimismo. Mas é muita agora grana, eu né? sei. Agora desiste. Agora é pessimismo. Agora tá quase Clima certo. de despedida. É isso. Então, eu acho que pro torcedor isso cria uma agonia, né? Tem mostrado isso. Não tem mostrado, e até porque ficou quase 8 semanas parado. Exato, 9 semanas parado. Então, a condição física desse jogador não tem. É lógico que a condição do Depay, do Memphis, é completamente diferente do Flaco. O Flaco é reserva dentro na seleção argentina. Mas é um reserva. tá voando. Mas é um reserva. Sim. Agora, na Holanda, o Memphis é o cara titular. É o maior artilheiro da história da seleção. Então, ele é o jogador que o Koeman, o treinador, ele depende bastante, precisa muito. Então, a condição física desse jogador é muito importante agora. Na época, a Fiel já cantava Corinthians veio para vencer, mas completava com e o adversário para perder. E não a gentileza que a gente ouve nas últimas décadas. O grande tema do futebol é você ofender a torcida contrária sem ofender. Ofender com muito respeito. Com muito respeito é aquela ofensa que a gente sabe que é mais da boca pra fora. Essa regra é clara. Tem que abraçar quem tá do lado, não importa se tomou banho, se tá suado, é isso? Isso, a ideia é essa. A ideia é mostrar a união da Gaviões e da torcida do Corinthians. Ô Rian, que história é essa que teu colega foi pego com as calças curtas no Poropopó? O cara esqueceu de colocar o cinto ali e amarrar o cordão. E aí no meio do Poropopó, infelizmente, a calça do cara caiu. Mas na hora já levantou, já continuou segurando uma mão na calça, outra mão no Poropopó lá e deu tudo certo. Obviamente a mão no Poropopó não foi no sentido literal. Com o passar dos anos, as quedas de calças e torcedores foram diminuindo.
Só mesmo um especialista na matéria para explicar uma energia que desafia as leis da física. E a gente pode comparar essa onda que a galera faz no movimento do Poropopó a uma onda mecânica transversal. Por quê? Enquanto a galera se desloca para a direita e para a esquerda, eles também pulam para cima e para baixo. Isso gera um efeito de uma onda que se propaga na direção de X e oscila na direção de Y. Magrão, o que significa Poropopó para o corintiano? Bom, o Poropopó eu acho que é a maior manifestação popular que existe dentro do estádio de futebol. É onde mostra toda a nossa irmandade. O corintianismo é isso. O corintianismo ele é um combustível que faz as pessoas se irmanarem e lutarem juntas, né? No Corinthians tudo é diferente. O som de corneta da Fiel é de incentivo. Essa onomatopeia virou um segundo hino para qualquer alvinegro da capital paulista. Sucesso internacional graças a Memphis Depay, para bater no peito. Qual que foi o Poropopó mais emocionante que você tenha presenciado ou ouvido falar? Eu destaco no Mundial de 2012, lá no Japão. Quando vocês começaram a se abraçar, o vai e vem, a japonesada não entendeu nada. Mas a maioria que estava lá no meio era de corintiano. Tinha um ou outro japonês, mas eles entraram no clima também. Ike Corinthians! Ike Corinthians! Ike Corinthians! Assim como no Paulistão de 87, no Campeonato Brasileiro de 2024, o Corinthians estava ameaçado pelo rebaixamento, os torcedores precisavam dos jogadores e eles entraram na corrente. Toda vez que a gente vê nossa torcida fazendo é algo que contagia. E chega a arrepiar, tanto os jogadores quanto os torcedores. Eu acho que a energia que passa, né, dos torcedores e jogadores é muito importante. Né? Com uma sequência de vitórias inacreditável, o alvinegro não só se safou, como conseguiu a vaga para pré-Libertadores, em ritmo de Poropopó. Impossível não lembrar da invasão corintiana em Brasília, comemorando o título da Supercopa do Brasil de 2026. É algo especial para mim, porque eu vivi tudo isso junto com eles, né, junto com os torcedores. E agora viver dentro de campo com esse escudo é algo maravilhoso que eu estou vivendo. Poropopó ali na torcida, você vê que é o abraço do pobre com o rico, do preto com o branco. Eu acho que mostra quão igual é a gente. E Brasília provou agora na Supercopa Rei do Brasil quem manda no país. E o resto corre atrás do carro-chefe. Eles sabem que a torcida do Flamengo é maior, né? Então hoje eles brigam por quem canta mais, como foi agora na última decisão em Brasília. Teve também a polêmica de quem não vai, né? Quando perde eles gostam de bater palma, ou então até fazer o Poropopó, né? Corinthians veio pra vencer e o Flamengo só nos imita. Um cântico, uma evocação, um segundo hino. Impossível descrever em poucas palavras o significado de Poropopó. Mas dá para dizer de maneira 100% fiel que não existe nada que simbolize melhor a união alvinegra. Se você é corintiano, pretende começar a ir ao estádio e cogita a hipótese de ficar de fora, um abraço. Poropopó! Bora lá, Fiel, se você chegou até aí, deixa aquele like e se inscreva aqui no canal Bora lá, Fiel. Mano, tá bem fraco de notícia, pessoal. Até coloquei um trecho aí de uma matéria do Poropopó, que é antigo, né? Vocês até desculpem aí, mas achei bem legal colocar aí, pra o pessoal não ficar sem notícia do Coringão nesse sábado, que é a seleção do povo, que realmente importa, né? A primeira parte do vídeo foi eu que fiz ali, com a minha dublagem mesmo. Espero que não tenha ficado tão ruim. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreva aí no canal, né? Deixa uma sugestão, se você quer mais conteúdos assim, eu vou bolando, vou criando aqui pra gente ir repercutindo o Coringão juntos, beleza, pessoal? Combinado? Conto com a sua ajuda, deixa um comentário aí que eu respondo, hein? Eu sei que não vale de muita coisa, mas eu respondo.
Ô pessoal, hoje cedo até postei aqui no canal, o pessoal do Fala Fonte recebeu um auxiliar técnico do Zenit, lá no programa do Fala Fonte. Eu postei no vídeo da manhã, se você não assistiu, é uma boa você poder assistir. O cara, mano, rasgou elogios lá pro Yuri Alberto, velho. O cara, só faltou falar assim, o Yuri Alberto, volta, mano, pelo amor de Deus, aqui pro Zenit. Mas ele falou que eles admiram muito o Yuri Alberto e que, mano, a porta tá aberta pra ele. Se ele quiser voltar, ele pode voltar. Lembrando que o Yuri Alberto não pode assinar com nenhum clube da Inglaterra. Isso por conta de um tratado que eles têm lá por conta dos problemas. Não vou falar aqui porque dá problema aqui no vídeo, mas nenhum time da Rússia pode negociar com a Inglaterra. Então o mercado que sobra pro Yuri é a Arábia da vida, né? China, China, e sobra a Itália, né? Que a Roma também já tava atrás do Yuri. Então, cara, não sei. Será que o Yuri volta pro Zenit, mano? Seria uma grande novidade. E aí também, pessoal, o Breno Bidon, né, mano? Deu o que falar em relação à transferência dele do Corinthians, né? O Timão definiu o valor dele. Dá 40 milhões de euros, dá praticamente 200 e pouco milhões de reais aí. E eu pergunto pra vocês, jogo pra vocês. Você venderia o Breno Bidon por 200 milhões de reais hoje, mano? Daria pra resolver umas boas pinças aí do Corinthians. Lembrando que o Corinthians tá com 2 transfer ban já ativo, que é o do Charles, né? E o do Martinez também, mano. E aí você tomar o terceiro da Malbeó, velho. Então assim, tá do Garro que não pagou ainda, pro Tadieres. Tá uma confusão. Ou você venderia o Breno Bidon por Duque, 200 milhões... já resolveria todos os problemas do Timão, ou não, focaria de repente em vender o Guinegão que a gente viu aqui, vender o Pedro Raul, vender até mesmo o André e deixar o Breno Bidon, que é uma peça mais importante, faz muitos jogos, né, pelo Corinthians. Vamos trocar uma ideia, deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, desejo para vocês aí um bom sábado. Se você chegou até aí, peço aquele likezão para você se inscrever. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo aí do Coringão, ó, vai Corinthians, vamos que vamos, valeu!